levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o Lauren Lawson, o Bob Cornell, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de poder estar com você estudando algo extremamente importante. E estamos felizes de estar com você. Espero que continue conosco por todo o programa e em todo o programa que passarmos. Se não puder, grave para poder ouvir de novo, como muita gente faz. Você pode assistir depois. Estamos estudando a natureza pecaminosa. Não planejei fazer isso, mas o Bob disse muito bem no programa passado. Isso está na palavra de Deus, mas não palavra por palavra como estou explicando. Em primeiro lugar, é ignorância quando o assunto é a natureza pecaminosa, ou se negam a reconhecer. Muitos pregadores fazem isso. Em terceiro lugar, licença. Em quarto lugar, uma batalha. Em quinto lugar, a graça. Olha aí na tela. A graça é o único método que é bíblico e legítimo. Estamos começando primeiro com a ignorância, querendo dizer que a igreja de hoje não sabe quase nada da natureza pecaminosa. A maioria dos pregadores não sabem quase nada da natureza pecaminosa. E crescendo, olha, ainda sou um leitor voraz e lia todo o livro que eu podia pegar. E quando eu e a Francis viajávamos para pregar em lugares diferentes, e viajávamos constantemente, o primeiro lugar aonde eu ia era a livraria. Procurava livros para comprar vários deles. E eu li todos eles, mas não me lembro de ler uma só mensagem em todos aqueles anos sobre a natureza pecaminosa. Não me lembro de ouvir uma só mensagem de pregador nenhum todos aqueles anos sobre a natureza pecaminosa. Vi o termo sendo usado em uma mensagem aqui e outra ali, mas ninguém queria me explicar até uma certa manhã, quando eu tenho que dar o crédito para ele, eu estava estudando o 6º capítulo de Romanos, do Kenneth Wuest, e ele explicou, e é algo muito estranho. Eu tinha lido o que ele explicou antes, mas parecia não fazer sentido. Mas nessa vez parecia que ele tinha colocado em uma tela de TV bem grande e eu comecei a entender um pouco. E eu me lembro de andar de um lado para o outro chorando e orando quando o Espírito Santo começou a revelar aquilo para mim. É algo terrível falhar e não saber por que falhou. E você não tem como corrigir se não sabe por quê. E eu aprendi a razão pela qual eu tinha falhado, pelo menos um pouco daquilo. Então, Deus nos ajudou a conseguir explicar isso aqui, de uma forma que as pessoas pudessem entender. O que é a natureza pecaminosa? Você poderia falar dos seus 5 pontos outra vez? Primeiro, a ignorância. A igreja moderna não sabe quase nada sobre a natureza pecaminosa. Não sei muito hoje, mas sei mais do que sabia antigamente. Em segundo lugar, eles se negam a aceitar que os crentes têm a natureza pecaminosa. Eles costumavam a ter, mas hoje não tem mais. Então, quando falamos que em Romanos capítulo 7 é algo antes da conversão, ou vem depois da conversão? Depois da conversão. Não, deixa eu perguntar de novo. Se ensinamos que foi antes da conversão, de uma certa forma, é negar a natureza pecaminosa. E é isso que muitos pregadores ensinam. Eu ensinei por muitos anos. Quando apresentamos a natureza pecaminosa, na verdade, Paulo introduziu isso em Romanos 6, como você mencionou, e ele usou o termo pecado. Deixa eu te interromper por um minuto. O 5º capítulo de Romanos introduz a justificação pela fé. O 6º capítulo introduz a natureza pecaminosa. A santificação. E a primeira coisa que Paulo começa a nos mostrar em relação à santificação
é o assunto da natureza pecaminosa. 17 vezes no capítulo 6, ele fala do termo pecado, como é traduzido na versão King James. Dessas 17 vezes, 16 vezes é indicativo de uma natureza pecaminosa. E só uma vez são atitudes pecaminosas, em Romanos 6,15. Então, o assunto do capítulo 6 é a natureza pecaminosa. E nós sabemos disso porque, no grego original, a palavra pecado vem com o prefácio do artigo definitivo. Quer dizer que ele não está falando de atitudes pecaminosas, mas da natureza pecaminosa. Além de que ali é um substantivo, viu? E somente um desses versículos não vem com o artigo definitivo. Na realidade, são 14 vezes com o artigo definitivo, 2 vezes sem o artigo definitivo. Mas o ponto-chave, gramaticalmente falando, é que isso é um substantivo. Um substantivo não é um estado de estar. O substantivo é uma pessoa, um lugar ou alguma coisa. Então, no contexto de Romanos 6, toda vez que ele usa o termo pecado, fora Romanos 6,15, devemos pecar. Então, ali é um verbo ou uma forma simples, que literalmente nos diz que é uma atitude pecaminosa. A maioria das pessoas lê em Romanos 6 e pensam que está falando de atitudes pecaminosas. Não está. Está falando sobre a natureza pecaminosa. Então temos que entender que se a natureza pecaminosa estiver ativa, atitudes pecaminosas certamente serão um produto. Então a forma que Deus criou a salvação foi nos libertando da natureza pecaminosa, e é isso que Paulo explica em Romanos 6. No versículo 12 do capítulo 6 de Romanos, fica claro que o crente tem uma natureza pecaminosa. Quando você é salvo, essa natureza pecaminosa fica dormente. É como um eletrodoméstico, que se não for conectado, ele não atrapalha ninguém, não traz problemas para ninguém. Por exemplo, uma serra, se não estiver conectada, não vai cortar a ninguém. Mas quando você conecta, aí fica letal, aí fica poderosa e pode machucar alguém. Então, quando Paulo disse no versículo 12 de Romanos 6 que o pecado, e ali essa palavra, ele tem o artigo definitivo, e alguém pode perguntar: por que o pessoal do King James não colocou o artigo definitivo na frente quando traduziram? Ué, porque ia ficar estranho em inglês. Não deixe o pecado, ia ficar estranho. E você pode voltar para a primeira parte de Romanos. Que diremos, pois? Continuaremos no pecado? As pessoas iam por anos ficar perguntando o que ele está falando, de que pecado ele está falando, mas está falando da natureza pecaminosa. Não deixe que o pecado, continuaremos no pecado para que a graça superabunde, de maneira alguma como nós que estávamos mortos para o pecado. Mas ele coloca o ou a na frente do pecado quando foi escrito originalmente. Os tradutores do King James não incluíram, mas deviam ter incluído, talvez. E não é para falar só de um capítulo, isso acontece consistentemente no Novo Testamento. Não é só sobre o pecado, mas às vezes a graça. Há um artigo definitivo antes da palavra graça. A justiça também é assim, a justiça, a graça, mas a tradução é simplesmente graça ou justiça. Então, não estamos inventando isso aqui, não. Você não acha que eles não traduziram dessa maneira porque ia ficar meio estranho em inglês? Acredito que sim, porque até mesmo na tradução moderna, não que seja ruim, uma tradução palavra por palavra mais contemporânea e tal, fazem a mesma coisa, não incluem o artigo definitivo, porque realmente é algo fica mais difícil de ler na realidade. E é isso que eu quero dizer. Como a NASB fez, da mesma maneira, igualzinho. A palavra Deus, quase sempre no grego é ateus, quase que sempre, que literalmente é o Deus. Mas não traduzimos assim, pois a leitura não seria boa, ia ficar estranho. O que estamos dizendo é que a chave é que é um substantivo, não é uma ação. É uma pessoa, um lugar ou algo, e o ist mesmo conecta
ao 21, que diz que como o pecado reinou até a morte, quando o pecado aqui é personificado como um rei, de acordo com Wuest, ele diz que aquela personificação do termo pecado no versículo 21 do capítulo 5 apresenta a ideia da natureza pecaminosa e valida a ideia, na realidade declara que é a natureza pecaminosa até o capítulo 6. É o que ele mostra nos seus estudos claramente, porque o pecado é personificado como uma pessoa, o pecado, como um rei reinando sobre o coração da pessoa. E ele enfatiza isso outra vez, mas a chave é que é um substantivo singular. Na maioria dos casos tem um artigo definitivo, não estamos falando de atitudes pecaminosas em Romanos 6, mas no tópico da natureza pecaminosa. Muito bem, vamos voltar para o que falamos no programa passado. Adão e Eva, quando foram criados por Deus, não tinham natureza pecaminosa. Eles tinham uma consciência total de Deus. Quando pecaram, caíram de uma consciência total de Deus para uma consciência total de si mesmo. Por isso, o homem hoje em dia é exaltado e Deus é insultado, porque o homem está lidando com uma consciência que só aponta para si mesmo e nunca para Deus. Quando uma pessoa nasce de novo, deixa eu falar outra coisa. Na queda, Adão e Eva, toda a natureza deles foi tomada pelo pecado. Tudo. Eu creio, e vocês podem me ajudar se eu estiver errado, que toda pessoa que não é salva no mundo, tudo o que fazem, até mesmo as coisas chamadas de boas, Deus considera como pecado. Vocês concordam com isso? Pessoas que não estão salvas, estão separados de Deus, mortos em pecados e delitos. É o que estou dizendo. Não podem fazer nada que seja de Deus ou santo, pois estão controlados pela natureza pecaminosa. Vamos para o intervalo e voltamos já. Todo crente deveria